Você já parou para se perguntar qual é o maior ídolo do Flamengo? Depois de Zico, clube muito gigante, para muitos o maior clube do Brasil, e como uma homenagem um tanto quanto polêmica para o seu aniversário, fora nossas outras que a gente vem fazendo ao longo do dia, esse é o lance polêmico de hoje. Então, começando com alguns nomes, vamos lá. O Flamengo tem uma prateleira gigantesca de grandes ídolos. Eu vou listar alguns, que são aqueles que me fizeram pensar um pouco. Gabigol, Júnior, Leandro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Adriano, Petkovic, Adílio, Andrade. Eu acho que esses nomes são um panteão muito alto de ídolos do Flamengo. Tem o Júlio César também, ali que pode colocar num top 10, mas eu diria que esses são, na unanimidade, nas votações que a gente olhou e tudo, estão sempre ali na lista. O Bruno Henrique e o Arrascaeta estão construindo sua história ainda. Logo mais vai ter a final da Libertadores, eles vão poder ampliar ainda mais sua idolatria pelo Flamengo. São os dois jogadores com mais títulos na história do clube. A questão é que durante grande parte desses títulos, existe um protagonista principal no Flamengo. Esse protagonista se chama Gabigol. Agora vamos para a galera mais antiga. Adriano e Petkovic. O Petkovic é muito marcante pelo Campeonato Carioca de 2001 e também porque ele volta depois, no fim da carreira, para o Flamengo em 2009, com todo mundo desacreditando, e vai lá e é fundamental para um título brasileiro. O Adriano Imperador, assim, é uma relação de amor platônico, é um elo perfeito entre torcida e campo, que por mais que a passagem não foi tão longa, ele sempre foi muito impactante, porque em 2009 ele volta da Europa e vem jogar no Flamengo e é campeão brasileiro, sendo o craque do Brasileirão. Uma figura histórica do Flamengo que está, por exemplo, à frente do Pet. Agora, indo mais para trás ainda, essa galera toda que a gente citou. Tem Júnior, tem Leandro, tem Adílio, tem Andrade. Essa galera que fez parte daquela seleção do Flamengo de 1980 em diante, né? Que na verdade começou lá para 78, 79. Esse time é campeão mundial, campeão de Libertadores, alguns são tetracampeões brasileiros, outros são apenas né? É campeão de Copa do Brasil, é uma geração de ouro do Flamengo que fez o Flamengo se transformar numa referência dentro do futebol brasileiro. E assim, Adílio e Andrade são dois gigantes na história do Flamengo, mas a gente tem Leandro e Júnior, que para muitos estão no panteão. Então, fazendo um recorte de alguns jogadores, a gente chega a 4 nomes, ok? Que é Leandro, que é Júnior, Adriano Imperador e Gabigol. Vale ressaltar que daqui a 2 semanas, Bruno Henrique e o Arrascaeta podem entrar nessa lista, porque podem ganhar um tricampeonato de Libertadores. Isso é uma lista rara e vai que um deles decide, né? Eu acho que o Arrascaeta caminha, principalmente o Arrascaeta pelo protagonismo que tem desde 2019, caminha a passos largos para se tornar talvez um top 3 da história do Flamengo, ou até o maior. Porque ele cada vez mais se firma como um símbolo, cada vez mais tem uma voz ativa no time, assumiu a camisa 10, a Arrascaeta está se tornando um símbolo. Mas agora a gente está falando de um algo a mais. Esse algo a mais são os 4 que eu listei. Agora é o mais difícil de tudo, né? A gente tem que eliminar certos jogadores. Júnior, Leandro, Adriano e Gabigol. Nesses 4 primeiros a gente já tira o Adriano, muito por conta também das conquistas. A gente tem que atrelar conquista com influência, com impacto, com harmonia. E o Adriano, em questão de título, está bem abaixo desses 3 que eu citei. O Gabigol, por exemplo, é bicampeão de Libertadores, bicampeão de Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. O Júnior é tetracampeão brasileiro, é campeão de Copa do Brasil, é campeão mundial, campeão de Libertadores. O Leandro é tricampeão brasileiro. Assim, é muito título. Então, o Adriano, com todo respeito, cai dessa lista, a gente tira dessa prateleira. Sobrando os 3, né? Vamos lá. Leandro é um símbolo de futebol bonito, um jogador que jogou a vida inteira no Flamengo. Sofreu um pouco com lesões, mas jogou a vida inteira no mesmo time. Isso é um caso raro no futebol mundial. Por exemplo, nem o Zico jogou a vida inteira no Flamengo. Mas o Leandro é um jogador que respira Flamengo, que se ele fala do Flamengo, ele chora. Então eu diria que o Leandro é o verdadeiro torcedor do Flamengo em campo. É aquela relação do cara que amava muito aquilo ali. Beleza? Mas a gente também tem que ir para o viés do protagonismo. Protagonismo esse que Júnior teve. Porque Júnior é um dos melhores laterais da história do futebol, multicampeão sendo lateral pelo Flamengo, sai do Flamengo para o futebol italiano, faz sua história no futebol italiano e já no final da carreira ele volta para o Flamengo para ser campeão brasileiro novamente, para ser campeão de Copa do Brasil, sendo protagonista, porque ele sai da lateral esquerda e vira meia. Com quase 40 anos, se não me engano, até com 40 anos, eleito o melhor jogador do futebol brasileiro, campeão brasileiro carregando o time nas costas. Então, Júnior teve o protagonismo, esse mesmo protagonismo que teve o Gabigol.
O Gabigol decide 2 Libertadores, coisa que nunca nenhum outro jogador na história do futebol brasileiro fez. É o principal jogador no Campeonato Brasileiro, batendo recorde na época de gols. É o principal jogador numa arrancada no outro Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil de 2022, animicamente, ele talvez é a peça-chave. E na Copa do Brasil de 2024, sua última dança, ele bota a bola debaixo do braço, mesmo num momento ruim, e decide a final. Então agora, com todo respeito, a gente elimina Leão. É difícil pra caramba. Vai ter muita gente que me olhando jogar que vai me odiar eternamente. Mas a verdade é que a gente chega num top 2 ali atrás do Zico. Que é Júnior e Gabigol. E agora a gente tem que falar... Agora tem muita coisa envolvida e qualquer um dos dois pra mim serve, ok? O Júnior é muito simbólico pro Flamengo, muito por ele voltar e carregar pra um título brasileiro, já sem Zico, sabe? O Júnior é muito importante, é o jogador que mais jogou na história do Flamengo, mais de 800 jogos. O Júnior Cara, o Júnior é o Flamengo ali, é complicado. Só que, como um contraponto, a gente tem o jogador mais impactante da história do Flamengo depois de Zico, que é Gabigol. O Gabigol é o símbolo da geração dele, assim como o Zico foi o símbolo da geração dele. Mas o Gabigol foi o cara que decidiu as Libertadores, foi o cara que carregou o Flamengo ali numa arrancada de Campeonato Brasileiro, que animicamente decidiu a Copa do Brasil, que decidiu uma Copa do Brasil já mal. Só que como contraponto tem as polêmicas. É um cara muito polêmico. Só que o Gabigol sempre foi o torcedor do Flamengo. Ele sempre foi aquele cara que... Ele era imperfeito mesmo, e por isso que a relação dele era tão especial com o Flamengo. A relação do Gabigol com o Flamengo é uma das relações mais fortes que o futebol já teve. E é uma relação até mais forte que a do Júnior. A figura Gabigol é mais imponente no Flamengo do que a do Júnior. Não à toa, Zico rei para muitos, Gabigol é príncipe. Mas a gente está falando de maiores jogadores da história de um clube depois do Zico. Mas a gente tá falando do maior ídolo da história de um clube depois do Zico. Cara, o Gabigol é um símbolo, o Gabigol é venerado no Flamengo, muita gente ama, muita gente odeia, mas quem odeia já chorou por ele. O Gabigol desperta um sentimento no Flamengo que nenhum outro jogador na história do clube conseguiu fazer. Representa uma libertação que nunca nenhum outro jogador conseguiu fazer, porque ele é o símbolo. Ele é o símbolo de um Flamengo que saiu da zoação, do cheirinho, de tudo para se tornar o time mais odiado do Brasil. O Gabigol representa o Flamengo e nunca vão conseguir superar o que ele fez. Nunca vão conseguir entender o que ele fez e o torcedor nunca vai conseguir superar o auge dele, porque o Gabigol é único na história do Flamengo. O Júnior também é. Mas se dizem que Gabigol é príncipe, porque então ele tá abaixo do rei. Então, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, mesmo com todas as desavenças, com todos os problemas, é o Gabigol. 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, uma história que, quiçá, pode voltar um dia, não sei. Essa é a minha opinião, esse é o lance polêmico mais difícil de todos. E eu quero saber pra você, quem é o maior ídolo do Flamengo depois de Zico? E feliz aniversário, Flamengo, 130 anos de muita história, um dos maiores clubes de todos os tempos. Vocês já tô até vendo, vão xingar muito. Valeu, forte abraço. Deixe seu like, se inscreve no canal.